Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, na palavra de Deus, no livro segundo o Evangelho por João. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho segundo João, no capítulo 2. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que vai falar das bodas, né, de Canaã. Isso aqui é um primeiro milagre que o Senhor Jesus fez ali, né, irmãos? Mas a Cristo fez muitas obras. Eu creio que todos acharam. Então vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Glória a Deus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora? E sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui, irmãos. Glória, Amém. glória a Deus. Amém. Amém, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Querida Irmandade, aqui nós vemos uma passagem, nosso Senhor Jesus. Primeiro, nós vamos entender que quando o Senhor Jesus foi batizado, o Espírito Santo, você vai ver em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo nosso adversário. E o Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias, né? E nós vemos lá que o tentador apareceu para tentar Jesus Cristo. Mas o Senhor, ele venceu a tentação e expulsou o inimigo. Depois disso, irmãos, o Senhor Jesus, ele volta para a sua terra, para a sua casa, aonde ele foi criado. Ali estava na casa estava a mãe, seus irmãos, e ali Jesus foi iniciar o reino dos céus. E ele começou a dizer dos reinos do céu. Só, irmãos, que aquelas pessoas que conheciam Jesus desde criança, eles se escandalizaram no Senhor. E ele falou, mas como que veio tanta sabedoria para ele? Nós não conhecemos ele. Porventura, ele não é o pai de José? Provavelmente José já estava morto ali, irmãos. Porventura, a sua mãe não está aqui entre nós? Seus irmãos, e deu o nome, né? Um era Judas, outro Tiago, outro José. E suas irmãs também não estão aqui entre nós? E ele está lá escrito, eles foram incrédulos nos seus corações. E o Senhor Jesus foi impedido de fazer mais obras ali. Ele só fez algumas curas e dali o Senhor Jesus saiu daquela cidade que é a sua morada. Por que ele saiu de lá? Porque houve incredulidade. Não creram nele.
E que ele foi levar? Vocês podem ver que ele foi levar o reino de Deus. Primeira coisa que ele fez foi mostrar para os seus que estão ali na sua cidade. Mas por causa da incredulidade deles, Jesus Cristo então foi para Galiléia. E aqui nós vamos ver aqui nessa passagem do capítulo 2, que no terceiro dia houve uma festa, um casamento, uma bodas, né? Louvado seja Deus. E ali a mãe de Jesus foi convidada para esta festa. E também foi convidado o Senhor Jesus com seus discípulos. E eles foram para essa festa. Irmãos, e naquele momento a festa estava maravilhosa, louvado seja Deus. Mas, irmãos, de repente faltou o vinho para aquela festa. No meio da festa, o vinho não foi suficiente para os convidados e tudo acabou. Irmãos, naquela época, para vocês entenderem bem, o nosso costume aqui, principalmente aqui no Brasil, né, vamos dizer assim, todo casamento que nós vamos, ninguém vai embora, a não ser que tenha uma situação muito urgente, alguma coisa, vai embora antes de cortar o bolo. Mas todo mundo fica esperando a hora do bolo, de cortar o bolo, come o bolo, aí todo mundo vai se despedindo e vai indo embora, aos poucos todo mundo. Mas o bolo seria tipo o fim da festa, né? Então, irmãos, ninguém iria embora antes de comer um bolo. Isso aqui no nosso costume. Lá, irmão, com eles, o que era o auge era o vinho. O vinho trazia alegria para eles, né? Eles bebiam, traziam alegria, louvado seja Deus. E assim foi a festa. Só que, de repente, amada igreja, o vinho acabou. E então, irmão, o que era alegria, começou-se a ver um sussurro, começou a preocupação, glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem estava servindo ali, e falou: olha, não tem mais vinho. Infelizmente, ou teve um mau cálculo, não sabemos se também era uma condições financeiras, mas uma coisa é certa, está aqui, faltou o vinho. E a mãe do Senhor Jesus soube. E a mãe do Senhor Jesus foi conversar com o seu filho e disse para o Senhor Jesus: não tem vinho. E o nosso Senhor Jesus, ele respondeu: olha só, irmão, que resposta que Jesus dá para a sua mãe. No versículo 3, 4, ele disse: mulher. Ele não falou mãe, ele falou mulher. Isso não é falta de educação, irmãos. Veja bem o que Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, quando o Senhor chamou a sua mãe, mulher, ele poderia fazer, só ele poderia fazer isso, irmão. Ele chamou a atenção dela para ela olhar para o Senhor Jesus, não ver só como filho, mas ver como seu Salvador. Ele foi enviado por Deus, anunciado por Deus, o Espírito Santo cobriu a serva de Deus e Cristo foi gerado no seu ventre. Mas ele era filho de carne, mas a sua alma não. Ele é o Salvador de Maria. Maria era a serva de Jesus Cristo. Por isso que ele disse, mulher. Aí ela entendeu que o Senhor, o seu filho, é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o Filho de Deus. Ela só entendeu que ela estava ali para fazer a vontade de Deus, para que Deus cumprisse na terra o amor que ele trouxe para salvar todos vocês e salvar nós, como salvou eles ali. Quando ele falou, não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, irmãos, veja bem, Deus manda essa palavra para dizer a todos vocês, aqui, a irmã Meire, que está aqui, que nós estamos visitando ela, todos que estão aqui, os irmãos que estão aí no YouTube também, na comunhão da palavra de Deus, o Senhor manda dizer para todos vocês que o Senhor Jesus, ele está com vocês, com todos vocês, tá? O Senhor Jesus está na prova com vocês, o Senhor Jesus está nas tribulações com vocês, tudo que vocês estiver passando, o Senhor está junto. Agora, ele diz que ainda não é chegada a hora. Para nós, irmão, nós quer resolver o negócio logo, quer resolver o mais rápido possível. Mas aqui o Senhor Jesus,
Ele quer ensinar a nós, por esta palavra, que ainda na vida de cada um de vocês tem a hora certa para ele fazer a obra. Às vezes nós queremos agora, entendeu? Nós queremos, nossa, irmão, quem que não quer resolver o seu problema? É claro que nós queremos, inclusive para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Mas acontece que você viu que o Senhor Jesus estava no meio da festa? E a festa teve problema, faltou o vinho, mas Jesus estava presente. Mãe corre lá, fala com o filho, com o Senhor Jesus põe ela no lugar de serva e ela olha para Cristo agora como seu Salvador. E o Senhor falou: não, ainda não é chegada a minha hora. Irmandade, Deus manda falar para todos nós que estamos aqui e para todos que vão ouvir esta palavra. Na vida de muitos ainda não chegou a hora, mas vai chegar. Na vida de muitos de nós aqui, ainda vai chegar a hora. Louvado seja Deus. Mas Jesus está aí com vocês. Ele está totalmente pertinho de vós. Aí, irmãos, nós vemos aqui que a mãe do Senhor Jesus, quando entendeu isto, ela já vira, e você vê que a mãe do Senhor Jesus não estava sozinha, Irmandade. Os serventes que serviu o vinho veio junto com ela. Provavelmente ali na cozinha da época, né, ou algum lugar ali onde eles estavam servindo vinho, onde tinha os vinhos para servir, chamaram Maria, né? Maria, por certo, poderia estar ali fazendo parte ali da festa em ajudar a arrumar coisa. E ela falou para o servente: venham comigo. Com certeza, para esses serventes estar junto com ela, é que ela veio e Maria sabia que Jesus Cristo poderia resolver qualquer coisa. E amados, e vocês? Também sabem que Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa. Vocês sabem que Cristo pode operar maravilhas. E vocês sabem que Cristo, ele nos socorre. Louvado seja Deus. É o nosso pastor. Queridos, nós vemos aqui que a mãe trazendo esses serventes, e quando ela fez essa pergunta a Jesus, o servente tudo ouviu ali. Mas aí ela então muda a conversa, não fala mais com o seu senhor, e ela olha para o servente e diz assim para o servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Glória a Jesus. Está vendo, irmãos? Uma mulher obediente é mãe, mas ela entendeu que Jesus, naquele momento, era o seu Salvador, o seu Senhor, o Filho de Deus. Então, ela ordenou ao servente: olha, tudo vocês vão fazer o que ele ordenar a vocês. Quer dizer, então eu acredito que ela também estava comandando aquela festa ali, em alguma parte, seria até do vinho. Bom, naquilo, irmãos, tinha ali as 6 talhas de pedra, que era das purificações dos judeus, e o Senhor Jesus, vendo ali, tinha umas alturas aqui, que cabia de 2 a 3 aldumas, e o Senhor então olhou para o servente e disse: ó, enchei de água essas talhas. Queridos, e os serventes obedeceram, encheram de água. Veja que Jesus, olha o que o Senhor Jesus faz. Por isso que cada um que está aqui, irmão, vamos aprender a ter paciência, igreja. Ô, irmandade, vamos aprender e prestar atenção no que o Senhor fala com nós na palavra dele. Ele poderia falar assim para eles: ó, vocês enchem isso aqui de água, que eu vou transformar em vinho. Se Jesus fizesse isso, eles iam até rir do Senhor Jesus, porque é natural o coração do homem ser duro. Nós que somos crentes, às vezes somos duros. Tem crente que não acredita nas coisas. E veja se esses homens, então, que nem conheceu Jesus. Então o Senhor Jesus falou para eles: enche isso aqui de água. Encheram. Aí o Senhor falou para eles assim: tirai agora e levai ao mestre-sala, o provador do vinho. Irmãos, aqueles serventes foram levando aquelas 6 talhas, queridos, e de repente saiu da presença do Senhor Jesus água. Mas quando chegou no mestre-sala, chegou vinho. Desse caminhar, houve uma transformação. E o Senhor Deus manda esta palavra para nós, que
o Senhor está aqui conosco. E o Senhor, ele tem poder para nos transformar. Ele tem poder para transformar as coisas na nossa vida. O Senhor Jesus tem poder para transformar de água para o vinho, espiritualmente dizendo, corações. Ele pode mudar uma situação, ele pode mudar uma causa, ele pode transformar tudo. Vocês creem no poder da palavra de Deus, porque o Senhor nos chamou a esta graça e nós só cremos porque nós estamos nele, cremos só nele. Então, queridos irmãos e irmãs, tenham fé em Cristo Jesus, porque o Senhor vai fazer transformações. E tem um detalhe, uma obra linda. Aqui o mestre Sala, como levar aquelas 6 talhas, o servente passou para o mestre Sala e ele provou os vinhos. E quando ele provou o vinho, ele não sabia de onde veio esse vinho. Jamais, ele não sabia, não estava ali, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. E ele se maravilhou. E eles disseram, só o servente sabia que era água, e transformou em vinho. Então, aonde Cristo está, irmão, há alegria. Quando Jesus está em nossa vida, só tem alegria em nossos corações. Nós temos que aprender, igreja, parar de focar nos problemas e focar nos milagres, focar em Cristo Jesus, que é o autor dos sinais, que são os milagres. Por exemplo, se a sua mão não alcança, e se você clama ao Senhor, e Deus olha que é justo isso na tua vida, e que era para o bem da tua alma, e para o bem da obra dele, e é da vontade dele, vai haver transformação. E tem coisa que o Senhor, às vezes, nós pedimos coisas que às vezes não agrada a Deus, e ele não vai cumprir. E isso não quer dizer que ele não te atendeu. Ele te guardou de você não fazer coisa errada. Entendeu? Ele guarda nós. Então, tem pedido, nós temos que ser sábio de fazer pedidos na presença de Deus. É isso que nós temos que aprender, irmãos. Está entendendo, meus amados? Veja bem, e o mestre Sala ficou todo feliz. E ele falando, mas o servente é que ficou mais feliz do que eles. E olha o que a obra é linda. Irmãos, eu quero passar aqui para vocês entenderem o que o Senhor está mostrando aqui e vou passar para vocês. Vocês lembram da primeira multiplicação dos pães? Que o Senhor alimentou quase 5.000 almas, além das mulheres e também dos filhos? Que isso deve aumentar para 15.000 pessoas, mais ou menos, uma estimativa, porque se tem, na Bíblia está escrito, além de mulheres e filhos, e cada marido deve ter 10, 12, 15 filhos naquela época, então vamos dizer aí de 12 a 15.000, mais ou menos. Irmãos, veja, os discípulos ficou preocupados, porque já era tarde e queria despedir o povo, porque senão eles iam perecer de fome. E Jesus falou, não, dá vocês a comer. Ele falou, mas quem, com 200 dinheiro, o que nós vamos fazer com isso? Aí o Senhor falou, vê aí o que tem. Foram lá, trouxeram 5 pães e 2 peixes. Ó, tem 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez? Com 5 pães e 2 peixes, o Senhor Jesus fez uma multiplicação que alimentou todo aquele povo. E ainda mais, com 12 cestos que deu para cada um deles, sobraram pão e peixe. Não é resto, viu, irmãos? Lá é sobejaram. O que é sobrar? É você pôr a mão no cesto, come a sua porção e o cesto ainda continua tendo pão. Não é o resto que vai pegando no chão, não. É o que estava no cesto é que estava vendo a multiplicação. Então veja, olha o nosso Senhor Jesus, como ele é poderoso. Nessa situação, ele usou 5 pães, 2 peixes e alimentou todo mundo. Mas aqui na festa, não tinha vinho para ele multiplicar. Acabou o vinho. Então, o que ele fez? Do nada, ele fez o vinho. Ou seja, da água, ele transformou o vinho. E por esta palavra, Deus manda dizer a todos vocês, nem que vocês não tenham nada, Cristo pode fazer uma grande obra e vocês vão ter aquilo que for necessário na vida de vocês através do poder de Jesus Cristo. Ele tem poder de transformar. Fala, Senhor, veja bem, essa festa, vinho não tem, mas tinha água. Então Jesus usa a água para transformar. Irmão, se você não tiver nada,
o Senhor é poderoso para transformar o que tem. Entenda isso. E aqui, então, glória ao nome do Senhor Jesus, aqueles serventes ficaram todos felizes, ficaram maravilhados. Claro que isso aí começou a contar na festa toda. Ó, vocês estão bebendo aí? Foi Cristo que transformou essa água em vinho. Imagina a obra que Deus fez nisso. Agora, irmãos, o mestre Sala, todo feliz, ele vai lá e chama o esposo. Igreja, vocês creem que Deus honra vocês? Como que vai honrar? Veja bem, a glória é de Deus. Presta bem atenção nisso. Toda a glória é de Deus. Honrar. Eu vou dar um exemplo para vocês, como é uma honra. Imagina o seguinte, vamos dar um exemplo assim, tá bom? Imagina que nós trabalhamos numa grande empresa multinacional, tá bom? Todos nós, tá? Tá cheio de pessoas lá, 5.000 pessoas trabalhando dentro de uma empresa enorme. E vem o dono desta empresa, do exemplo, Estados Unidos, lá da Europa, e vem aqui no Brasil, e nós trabalhando como funcionário, tá bom? E, de repente, esse homem, ele se apresenta numa grande plateia, com todos os 5.000 pessoas ali, e ele fala o teu nome. E ele fala assim, com o seu nome, por favor, venha ao meu lado. E você começou a ser destacada, honrada, honrada. E você sai daquele meio, daqueles 5.000 pessoas, e você vai subir naquela plateia, naquele palco, e você não vai abrir a tua boca, você vai ficar ao lado do dono desta empresa, ou o diretor que seja, ele vai continuar falando com 5.000 pessoas, e só que 5.000 pessoas não vai ver só ele, vai ver você do lado dele. Que você estava no meio dos 5.000 e foi destacado para estar ao lado dele. Ele honrou, você não honrou, materialmente dizendo. Claro que honrou, porque se ele te chamou, é porque ele te conhece. Cristo Jesus é a mesma coisa, irmãos. Ele vai honrar todos vocês. Vocês serão honrados por Jesus Cristo. Porque ele vai olhar no coração de vocês e vai ver a fé que está no coração de vocês. Ele vai ver que no coração de vocês tem a palavra de Deus, tem os ensinamentos do Senhor Jesus, tem a doutrina do Senhor Jesus, tem o amor de Jesus. Então, Cristo vai te honrar nos céus. Você vai ser honrado, cada um de vocês vão ser honrado. Nós seremos honrados. E aqui, voltando agora para o mestre Sala de novo. Aqui nós vemos que o mestre Sala vai e chama o esposo. Olha, irmãos, como Cristo também materialmente permite nós ser honrados na terra. E eu não sei, irmãos, o Senhor pode honrar qualquer um de vocês aí. A palavra está vindo. Não sei a vida de vocês, mas uma coisa é certa. Cristo sabe a vida de todos vocês. Ele é o pastor de todos vocês. Da irmã Meire, que nós estamos na casa dela. Você vê que a visita é para a casa dela, mas a palavra é para todos. E todos aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. Porque se nós formos à casa dela, honramos a serva de Deus está. E ela teve a honra de nos receber em sua casa. Agora, a maior honra é nós termos Jesus na nossa vida. Porque recebemos ele em nosso coração. E ele também está nos honrando. Com a sua divindade, o seu amor, a sua palavra divina e os seus milagres. Veja bem, irmãos, o mestre Sala vai e chama o esposo. O esposo não comprou vinho, o esposo não tinha como fazer nada com aquilo, mas Jesus resolveu o problema da festa do esposo. Irmãos, tenham fé em Jesus Cristo, o Senhor vai resolver o problema de vocês, mas lembra que tudo tem a hora, na vida de um ainda não chegou a hora, na vida de outro já chegou a hora, na vida de outro vai chegar a hora, nós temos que... Por quê? Porque vocês já falaram com Cristo. Pai, Senhor, olha o meu problema. Pronto. Ele já sabe, mas não chegou a hora. Vai chegar. E quando chega, a obra é linda. Você viu aqui, irmãos? Você acha que não espalhou no meio do povo ali a falta do vinho? Você não acha que teve murmurações?
uma desestabilidade do casamento do esposo ali, do noivo, da noiva? Teve. Houve murmuração. Mas Jesus vai lá e põe tudo no devido lugar, conserta tudo. E para quê? Não, se ele não teve condições de comprar ou de mandar buscar vinho, não teve condições de nada a fazer isso, Cristo lá vai, faz um milagre e bota tudo em paz e tudo. E olha que coisa mais linda. O mestre Sala, ele diz que, olha só que interessante, ele disse que um homem, ele coloca sempre o bom vinho diante de todos. Quando tem bebido bem, quer dizer, a pessoa se alegrou, já bebeu demais, então ela já está, né? Não está mais com aquele, com a degustação mais pura, está meio ébrio. Vinho, ele denota também que se beber demais, a pessoa fica bêbada. Então, ele fala, então vem o inferior. Aí pode dar qualquer vinho, porque já a pessoa já está mais ou menos, né, alegre, dá qualquer vinho que não tem nenhum problema. O problema é beber. Só que o mestre Sala falou, não, mas tu guardaste o melhor vinho, um bom vinho. Olha a honra que teve esse noivo. Tudo foi o melhor. Com Cristo tudo é melhor, irmãos. Com Jesus tudo é melhor. Vocês alegrem, glorifiquem a Deus, porque o Senhor, estando na tua vida é melhor. A nossa vida é melhor. Não foca para os seus problemas, foca para a tua salvação. Foca para Cristo Jesus. Foca para aquele que deu a sua vida por você. E você vai dar glória a Deus. E você vai ver que as coisas mudam. O que te falta, Cristo suprirá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui nós vemos, então, que Jesus, né? Ele, aliás, ainda que o mestre Sala, quando falou isso para ele, falou, mas tu guardaste o bom vinho. Você percebeu que o noivo e a noiva foi honrado na festa? E não foi eles que fizeram a multiplicação, foi Jesus. Jesus permitiu essa honra. Por que que Jesus permitiu essa honra para o noivo? Porque o noivo convidou o Senhor Jesus para a festa. Meu amado, minha amada irmã, convida Cristo para tudo na tua vida, para o teu trabalho, para você congregar, para onde você for fazer visita, para tudo. Convida Ele. E Ele tem misericórdia, Ele abençoa. E quando houver algum problema no teu trabalho ou na sua família, em qualquer lugar, Jesus vai permitir de você ser honrado. Toca no coração de alguém e honra você. Está vendo como é importante convidar? Como ele honrou Jesus. Irmão, olha, presta atenção em tudo isso aqui. Quando nós convidamos, vamos dizer assim, a gente vai fazer um casamento com nossos filhos, e convidamos você, um exemplo aqui, tá bom, irmãos? Materialmente, pra vocês entenderem. Está aqui todos vocês aqui, e o meu filho vai casar. E eu pego e convido todos vocês, todos que estão aqui. Vocês se sentiram honrados? Sentiram honrada de ser convidada para o casamento do meu filho? Aí vocês vão ficar felizes, não vai? Porque vocês foram convidados. E aí, eu também sinto honrado de receber vocês. Irmãos, foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus foi honrado. Ele honrou Jesus para o casamento dele. Venha, Senhor Jesus, e convide os seus discípulos também. E Jesus viu a necessidade deles, e o Senhor honrou ele também. Supriu a necessidade deles e honrou também ele. E o mestre Sala falou isso, e deu a honra para o noivo e a noiva. Mas, irmãos, o que nós temos que entender na palavra de Deus é o seguinte, irmandade, agora vocês têm que prestar atenção, olha para a Bíblia agora. Olha no versículo 11, presta atenção aqui no versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais, que quer dizer, seus milagres, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Então ele não fez só o sinal, ele também manifestou a sua glória. Ele começou a falar do reino de Deus. Aqui, muitos crentes erram aqui, porque ela só foca em milagres, porque querem milagres. Mas aqui tem uma segunda que é maior do que os sinais. É ele manifestar a sua glória. Então, irmãos,
E os seus discípulos também creram em Jesus. Igreja, presta atenção. Nós estamos aqui para honrar a Cristo, ao nosso Deus e servir a Ele. Nós não viemos a esta graça, e que Cristo honrou vocês e eu, para a graça dele, que a graça é Jesus Cristo. Deus deu Ele para nós, para que hoje recebemos o dom da vida eterna, que todos vocês já têm, graças a Deus. Outros vão ter, crendo no poder da palavra de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, na sua santa palavra. Mas o que o Senhor manda mostrar para vocês aqui, que muito crente ele foca no milagre. E nós não fomos chamados aqui para esta graça para receber milagre. Nós fomos chamados a esta graça para receber o dom da vida eterna. A nossa vida, ou tendo milagre na terra, ou não tendo milagre na terra, isso não interessa. O que interessa é que você entrará no reino dos céus com o corpo glorificado, sem nenhuma enfermidade, sem morte, sem nada. Agora, os sinais estão na terra justamente para mostrar ao mundo que Cristo é o Filho de Deus. Então, há milagres. Mas a igreja tem que estar focado em Cristo Jesus, autor do milagre, e não focar no milagre que Cristo faz. Então, nós temos que aprender isso diante do nosso Deus e diante do nosso Senhor Jesus. Porque se você está com Cristo, Ele pode fazer tudo e você vai glorificar Ele. Mas se você for atrás do milagre, irmãos, entenda isso para vocês verem. Você vê que as pessoas no mundo, elas vão buscar os milagres, elas vão nas igrejas buscar os milagres. Depois que ela alcança, elas não voltam mais. O que elas querem é problemas resolvidos dela. Agora, e nós que somos cristãos? Irmão, se está enfermo, não está enfermo, se está com saúde ou sem saúde, o que é o principal da tua vida? É o milagre ou o Cristo, que é a vida eterna em ti? É Cristo. Glória a Deus. Vamos clamar pelo Senhor fazer uma libertação? Vamos. E Ele vai fazer. Mas Ele vai olhar em nós o que nós estamos focados. Nele ou em seus milagres? Nele ou Ele resolveu os nossos problemas? Ele resolve, se nós estivermos nele. É aqui, nesse versículo 11, que Jesus principiou os seus sinais, os seus milagres nesta festa, mas é o segundo aqui que diz assim, e manifestou a sua glória. Ele manifestou o reino de Deus. Irmãos, agora pare e pense aqui. Aqui não está sendo manifestada a glória de Deus entre nós, irmãos? Veja nesse momento, cada um de vocês estão pedindo milagre aí a Deus ou vocês estão alimentando as vossas almas pela palavra de Deus? Vocês estão alimentando as vossas almas pela palavra de Deus. Porque a missão principal do Senhor Jesus é nos ensinar. E depois ele anunciar o reino do seu evangelho, o evangelho do reino, e depois ele vai fazer a cura. Mas a missão dele é nos ensinar. E nós agora, irmãos, temos que aprender os ensinamentos de Jesus. Temos que ter uma mente bem clara. Irmãos, vamos estar com o pé no chão e aprender com o Mestre, aprender com o Senhor Jesus. Então, igreja, toda vez que vocês lerem esse livro santo aqui, lembra disso, que o que foi o principal aqui foi o Senhor, ele manifestar a sua glória. Esse é o principal. Porque lá no mundo, quando as pessoas recebem milagre, ele não se preocupa com o autor do milagre. Ele só quer estar bem com o seu estado de saúde. Ele não está nem aí com o autor do milagre. Mas a igreja de Jesus, ela está, sim, atenta com o seu Senhor. Ela tem que estar atenta com Jesus. Queridos, Cristo ama ou não ama nós? O que vocês acham? Ama, e muito. Ele tem paciência. Então, diz o Senhor por essa palavra a cada um de vocês. Meus filhos, a minha hora na vida de alguns ainda não chegou. Eu sei os seus problemas, mas estou permitindo que você ainda passe mais um pouco. Por quê?
porque assim eu estou aperfeiçoando a sua fraqueza, eu manifesto a minha força, a minha glória. Nos outros já está chegando a hora. Vai chegar a hora que agora o Senhor vai fazer uma mudança, vai fazer uma transformação. Daqui para frente, todos que estão ouvindo esta palavra, já vai haver uma transformação na tua vida, se você crer na palavra. Porque o incrédulo, irmãos, esta palavra, ela foi lançada como uma semente nas terras. Nosso coração é o solo. Se tiver solo incrédulo, cheio de pedras, espinhos, infelizmente, a palavra não vai cumprir nela, porque ela não crê no Todo-Poderoso. Mas se caiu num coração puro, um solo bom, vai dar 100, o fruto vai dar 100, vai dar 60, 30, e vai haver muita bênção de Deus. Então, querido, Deus manda esta palavra para dizer a todos vocês, Ele ama cada um de vocês. Mas, Senhor, eu sou tão fraco, tenho cometido tanta falha, tanto erro. E agora, com esta palavra, está vendo uma transformação na tua vida? Hã? Você sabe que você é tão errado, tão pecado, você está cheio de pecado, cometendo falta, mas quando você ouviu esta palavra, você crê que Deus pode transformar, se você permitir? O Senhor, olha que Jesus disse, Jesus não entregou de mão beijada a água feita em vinho. Ele encontrou 6 talhas ali, tinha 6. Ele ordenou, pega as talhas. Então, irmãos, veja, para Cristo fazer um milagre na tua vida, você tem que entregar o teu coração. Para Jesus operar nas suas vidas, entrega o seu coração para Ele e deixa Ele encher o teu coração com as suas palavras, com o Espírito Santo, para dar fruto dentro da tua vida, para você crescer na glória do Senhor, em espírito, ser fortalecido no Senhor, fortalecido em Jesus. Haverá transformação. Lembra do vaso do oleiro? Pois é, quebrou, mas na mão do Senhor, o Senhor faz tudo novo. Está na mão, deixa Deus trabalhar. Então saia com esta palavra, mas foca no reino de Deus. Foca no reino do nosso Senhor Jesus. Não foca em milagres. Tá bom? Porque os que focam em milagre e não recebem milagre ficam decepcionados. Mas quem foca no Senhor Jesus, quem confia no Senhor Jesus, sabe que tem vida eterna. Tem vida eterna. E aqui Jesus, então, nesse versículo 11, como foi dito, ele principiou assim os seus milagres, né, lá na Caná da Galileia, e então ele também manifestou a sua glória. É aqui que nós temos que ficar firme. E os discípulos creram nele. Por quê? Porque ele manifestou a glória. Irmãos, presta atenção nisso, hein? Antes de finalizar essa palavra. Vocês lembram no caso de Moisés? Lembra quando Deus mandou Moisés na frente de Faraó, dizendo para que Faraó libertasse o povo de Israel? Ali não estavam os magos lá também? Os feiticeiros não estavam em volta de Faraó? Faraó não tinha os seus magos? Os seus encantadores? Aí Deus mandou Moisés dar uma glória ao nome do Senhor Jesus, pegar aquele cajado e colocar no chão. Aquele cajado não virou uma serpente, uma cobra? Virou. Muito bem, os feiticeiros falou também, é isso? É milagre? Ótimo. Pegou, jogou os cajados dele também, tudo lá. E tudo virou cobra. Então, quer dizer, de qualquer forma, o inimigo quis neutralizar a obra de Deus. Só que Moisés era único, como Deus é único. Moisés estava na obediência de Deus. Agora, os demônios são vários. Os magos da época eram vários diante de um homem Moisés. Mas Deus estava com Moisés. Os magos estavam com os demônios. E ali foi feito os encantamentos e tudo virou cobra. Lógico que o faraó não acreditou, mas olha o que Deus fez. O cajado que virou cobra da mão de Moisés começou a comer uma por uma. Imagina esse episódio, irmãos, de terror. Uma por uma. Deus destruindo todas as obras do maligno. Foi destruindo, quebrando. Aí depois que o Senhor destruiu toda a obra de Satanás através dos feiticeiros, o Senhor falou para Moisés pegar na cauda. Quando pegou na cauda, voltou a ser vara na mão de Moisés. E cadê as varas dos feiticeiros? Aonde foram parar? Cadê as varas? Irmãos,
todo crente que anda com Jesus, toda a obra do maligno vai ser destruída em nome de Jesus Cristo. Não vai ter poder nenhum sobre os filhos de Deus. Tudo vai ser dissipado, tudo tem a hora. Irmãos, vocês imaginam Moisés naquele tempo, quando ele fez e ele se alegrou porque Deus transformou em cobra. Moisés não esperava que o que aqueles magos iam fazer através dos demônios, a mesma coisa, mas ele ficou ainda confiante em Deus, e aí ele foi vendo o que Deus estava fazendo. Então, irmão, o Senhor manda dizer por esta palavra: a tua hora vai chegar, e na vida de outro já está chegando, e na vida de outra ainda não chegou, mas continue com fé em Cristo, que o teu dia está chegando, e Deus vai abençoar bastante você. E o Senhor está nos ensinando. Agora, com tudo isso, vamos aprender a ter paciência e ter fé. Confia na palavra de Deus. Bom, irmãos, depois de tudo isso, o Senhor desceu a Cafarnaum, acabou a festa, aquela alegria. Ele desceu com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e não ficou ali muitos dias. E aqui está a palavra de Deus para todos vocês. Tá bem? Glória ao nome do Senhor Jesus. Querida igreja, em nome de Jesus, e todos que ainda vão ouvir essa pregação da palavra de Deus, porque essa benção, irmão, ela vai estender. Ela vai estender, não é só para nós que está aqui, não. Para todos aqueles que têm fé. Porque muitos vão ouvir esta palavra e estão com muitas dificuldades em suas vidas. Estão com problemas de conhecer o verdadeiro Deus e verdadeiro Jesus. E esta palavra vai rodar, e ela vai andar, e com o poder do Espírito Santo, através de tudo isso que Deus está preparando, ela vai dar a volta ao mundo. Só que ela vai ser como uma rede, e ela vai convertendo corações, e ela vai buscando as almas, e o tempo vai chegando na vida de muitos, e ela vai dar a volta, e ela vai buscando mais. A rede foi lançada, irmãos, e Deus vai chamar muitos. E o nome de Deus vai ser glorificado. E Cristo Jesus, o autor de toda a obra, ele está na tua vida, na minha e de todos. Então, confia no Senhor, guarde a palavra, guarda os mandamentos dentro do teu coração, a doutrina deles, o ensinamento dele. E lembra que ele veio para nos ensinar, como ele ensinou os discípulos. Os discípulos não se atreveram por os pés diante das mãos, ir para frente. Aguardou a ordem de Jesus. Nós também. Vamos andar na guia da palavra de Deus. Vamos andar nos conselhos de Jesus. Se você andar com o Senhor, pode ter certeza que a nossa vitória será grande, porque Ele mesmo dará a vitória. Esta é a palavra que Deus nos dá. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.